A gente fala agora dos cortes no Departamento de Educação e outras demissões em massa ocorrendo no governo dos Estados Unidos. A gente teve a notícia mais cedo de que o Departamento de Educação dos Estados Unidos anunciou, isso veio ontem à noite, um corte de mais de 1.300 funcionários, que é quase metade da equipe do departamento, e isso veio um dia depois, então, de, na segunda-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos cancelar 83% do financiamento de contratos da USAID, a Agência para Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Às vezes também se pronuncia USAID no Brasil, os chefes da agência falam USAID, mas vocês sabem do que se trata. Além dessas demissões, a gente também destaca que o Departamento de Educação está cancelando contratos de aluguel em prédios de várias grandes cidades, incluindo Nova York, Boston, Chicago e Cleveland. Isso é parte de um plano de Trump para desmantelar a agência. A gente lembra que quando Linda McMahon foi colocada como secretária da Educação à frente do departamento, a missão declarada dela era reduzi-lo para eliminá-lo. Uma proposta de Trump é devolver a educação à alçada estadual. Ele fala que a gestão federal da educação tem sido muito ruim e o argumento é de que se os estados tivessem autonomia sobre essa porção, tanto do orçamento quanto da autoridade regulatória, fariam um trabalho muito melhor. Há muitas críticas do presidente americano dizendo que, apesar dos Estados Unidos terem o maior custo por aluno do mundo, eles não estão conseguindo endereçar adequadamente isso nos resultados das provas e nos rankings internacionais. Para ele, uma solução é devolver a autonomia para os estados e tirar da alçada federal, extinguindo o Departamento de Educação. Claro, a proposta teria ainda muito chão até se concretizar, mas parece ser parte desse esforço. Para extinguir por completo, o Departamento de Educação, seria necessária a aprovação do Congresso, e apesar da medida republicana, isso precisaria de uma supermaioria de 60 votos dos 100 no Senado. Seria improvável conseguir apoio dos democratas para uma medida como essa de tirar da alçada federal a burocracia da educação. Agora, em meio a esse corte, oficiais do Departamento de Educação garantiram que funções essenciais, a distribuição de auxílio federal para escolas, gestão de empréstimos estudantis, supervisão de bolsas para estudantes de baixa renda, a informação que a gente tem é que isso deve então ser mantido. Nós temos aqui então a imagem da Linda McMahon falando à Fox News, para vocês verem de quem se trata, a secretária de Educação, podemos trazer a tela, e ela disse então nessa entrevista à Fox News a respeito do assunto que o seu objetivo era reduzir o desperdício, a burocracia e transferir a autoridade, como a gente dizia, da agência federal para os estados. A gente tem a reação de governadores democratas. Tony Evers, de Wisconsin, disse que a decisão era um absurdo e alegou que a medida seria uma catástrofe para a educação pública. Matt Meyer, governador também democrata de Delaware, afirmou que reduzir a burocracia não poderia prejudicar crianças e famílias. Do lado governamental, a gente teve a declaração de que os cortes essenciais, ou melhor dizendo, de que as funções essenciais estavam mantidas. Aí o público pode formar a própria opinião. A gente também tem informações de que cortes vêm em outras agências. Departamento de Assuntos de Veteranos e Administração da Seguridade Social, da Previdência, a Agência de Proteção Ambiental também anunciou mais medidas. Lee Zeldin, um republicano fervoroso, aliado tradicional de Trump, que está à frente da proteção ambiental, disse que a redução de gastos deve chegar a 65% e garantiu nas redes sociais que eles nunca mais desperdiçarão dinheiro do contribuinte na Agência de Proteção Ambiental. Os cortes na agência também de proteção ambiental já chegam a 2 bilhões de dólares em subsídios ambientais e para diversidade. O financiamento de um museu sobre justiça ambiental perto da Casa Branca, que custava centenas de milhares de dólares por ano, foi cortado, e 3 milhões de dólares em viagens que o novo governo considerou desnecessárias também foram cortados. Isso enquanto o presidente americano Donald Trump pede que, ao mesmo tempo em que o Departamento de Eficiência Governamental revista e percebe possíveis desperdícios, abusos, fraudes nas contas governamentais, há um pedido também para que cada ministério, cada pasta, faça a sua própria versão disso e tente desinchar a burocracia em si própria. Claro, há um contencioso quanto a isso, conforme o outro lado da moeda, os democratas argumentam que isso é um desmonte de muitas funções essenciais do governo, coisa que passa pelo debate não só da USAID, como por outras agências. Encerrando o segmento, vale a pena a gente destacar que houve um novo capítulo quanto ao debate disso na reação democrata e na luta por como isso se desdobra no governo dos Estados Unidos. É um governo que tem um tremendo déficit, que ultrapassa 36 trilhões de dólares, e o governo entraria em colapso até o sábado, tendo que paralisar pelo menos parte de suas atividades se um acordo não fosse alcançado ontem. Explicando a coisa de forma mais simples, como o déficit do governo americano está no seu limite,
constantemente é necessário aprovar a permissão pelo Congresso de que esse déficit aumente, de que haja mais empréstimos, de que o déficit continue a subir, para que o governo continue a funcionar. Afinal de contas, se não há orçamento, todo mundo tem que parar de trabalhar porque não há como custear o trabalho. Nos últimos anos, a gente tem visto extensões constantes disso, paliativas. Enquanto o problema não é resolvido em definitivo, o Congresso, de 6 em 6 meses, esse debate volta à tona, tem que continuar expandindo o prazo, o teto, para que a dívida seja endereçada. Os democratas buscavam uma forma de combater o que percebiam, não só com o desmonte das agências, mas com outros problemas no governo Trump, através de uma trava nesse orçamento e tentar conseguir aí que as suas pautas tivessem mais respiro, mais espaço, através do debate da extensão do orçamento. Ontem o orçamento foi aprovado, Trump pedia por união dos republicanos em torno disso e de fato conseguiu. A extensão, então, do debate sobre a dívida foi conquistada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. No debate público, essa era a moeda que os democratas esperavam ter no curto prazo para lidar com o que eles percebem como uma medida deletéria no desmonte das agências. A medida foi passada, então, com uma supermaioria, uma maioria republicana. Os republicanos detêm 53. Então, agora estou falando do Senado e não da Câmara dos Representantes, uma confusão aqui com os assentos, pessoal, peço perdão, mas então uma pequena maioria na Câmara dos Representantes que, se entrasse em colapso, não conseguiria assegurar esse orçamento aprovado, conseguiu isso. O debate a gente aguarda para ver na política como se desdobra para o lado dos democratas.